A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre as imagens bíblicas e essas imagens que identificam a igreja. Então são várias comparações, são várias imagens com as quais a Bíblia apresenta a igreja. E esta dinâmica vai nos levar a explorar, a refletir sobre as diferentes imagens descritas da Bíblia, né, comparando a igreja e destacando essa importância de cada uma delas na compreensão do papel e da identidade dos cristãos. Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de pequenos pedaços de papéis com os nomes dessas imagens bíblicas. Por exemplo, um papel como esse aqui, ó, você pode dividir ele em 4 ou 5 partes. Tá? Recortar aqui, ó, e pode dividir em 4 partes, por exemplo. Tá? E em cada uma dessas partes, você vai botar o nome dessas imagens com as quais a igreja é comparada. Eu coloquei pelo menos 7. Por exemplo, noiva, esposa de Cristo, noiva de Cristo, né? Rebanho de Deus, corpo de Cristo, casa de Deus, templo do Espírito Santo, nação santa e povo adquirido. Então você tem várias comparações com as quais a igreja é descrita e comparada, né? E a partir daí você pode usar essas figuras, essas imagens para trabalhar com seus alunos. Você vai precisar também de folhas de papel em branco, tá? Caneta para cada aluno, Bíblia, isso é muito importante, tá? Então você vai começar essa dinâmica com uma breve explicação sobre a importância dessas imagens bíblicas da igreja, enfatizando como cada uma delas revela aspectos diferentes da relação entre Deus e o seu povo. E aí você vai fazer o seguinte: distribua essas pequenas folhas de papel com o nome da descrição dessa imagem bíblica da igreja, tá? Ou noiva, ou esposa, ou templo. Então você distribui para os seus alunos cada um desses nomes, certo? E a partir daí você vai pedir aos seus alunos que individualmente eles leiam pelo menos um texto da Bíblia que esteja relacionado a cada uma dessas descrições da imagem da igreja que eles receberam. Então eles devem buscar entender o significado e a metáfora que está por trás de cada expressão. Então, como eu disse, são várias comparações com as quais a igreja ela é descrita na Bíblia, né? Noiva de Cristo. Onde é que está isso? Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. Esposa de Cristo, Efésios capítulo 5, versículos 22 até o 33, mais ou menos. Rebanho de Deus, João 10, versículos do 14 até o 16. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, versículos do 12 até o 27. Casa de Deus, 1 Timóteo 3 e 15. Templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Nação santa e povo adquirido, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Então eu estou descrevendo para vocês 4 descrições com as quais a igreja ela é comparada. Então você pode colocar para os seus alunos essas descrições e mandar com que eles procurem na Bíblia esses textos que eu acabei de citar, tá? Pelo menos um texto, eles encontrarem aonde podem comparar a igreja a cada uma dessas coisas. Se os seus alunos tiverem dificuldade, ajude-os, tá certo? Eu vou inclusive deixar logo abaixo, na descrição do vídeo, essas comparações com as quais a igreja ela é descrita, né, na Bíblia, essas imagens, né, para que você possa ajudar os seus alunos dentro dessa dinâmica que você vai realizar. Bom, feito isso, peça aos seus alunos que escreva na folha de papel em branco, que você vai entregar para ele, como eles se sentem
ao ser associado cada um deles a essa imagem da igreja, né, que eles receberam. Mas você pode dizer, irmão, você só me deu 7 comparações, 7 imagens da igreja. E se eu tiver na minha sala 10 alunos, 12 alunos, você pode repetir, tá? Você pode repetir, por exemplo, nação santa, povo adquirido, você pode botar 2 vezes isso aí. O importante é você fazer a mesma quantidade de papéis, de pequenos papéis recortados, para a mesma quantidade de alunos, tá? Ou então você pode fazer o seguinte, unir os seus alunos em dupla. É outra possibilidade também. Fique à vontade. O importante é que você, como professor, use a sua criatividade. Veja as melhores possibilidades dentro da sala de aula para você aplicar isso aos seus alunos, tá? Então, como eu disse, né, você vai pedir aos seus alunos que eles escrevam nessa folha de papel em branco como eles se sentem ao ser associado à imagem que eles receberam e como isso influencia a forma como eles vivem a vida de fé deles e a forma como eles se relacionam com Deus e com os outros irmãos. Bom, feito isso, o que é que você vai fazer agora? Se você não tiver feito isso, você vai unir os seus alunos em duplas. Se já estiver feito, melhor ainda, tá? Mas se não tiver feito isso, una nesse momento os seus alunos em duplas, tá? E aí você vai encorajar os seus alunos a compartilhar reflexões sobre o que eles fizeram, né? As suas reflexões. E aí eles vão destacar as semelhanças e as diferenças nessas escolhas de imagens que foram feitas. Cada dupla deve criar uma representação visual, ou seja, um desenho, um símbolo, tá? Por exemplo, noiva. É obrigado a desenhar uma noiva? Não, pode fazer uma aliança, que é um símbolo, tá? De um noivado, de um casamento como esposa, né? Ah, templo do Espírito Santo, pode fazer uma casa com uma cruzinha em cima representando o cristianismo, a igreja, né, como um templo. Casa de Deus. Fazer uma casa é bem simples, tá? Então, vocês devem fazer com que os seus alunos também sejam criativos. Mas, irmão, em nação santa, povo adquirido, desenhe um mapa do Brasil, tá? Rapidinho o mapa, não precisa ficar bem feito, tá? Aqui, ó. Pronto, acabou-se. Já desenhou nação santa, tá? É muito importante que você deixe os seus alunos à vontade para eles usarem as suas criatividades, tá? Feito isso, a dupla fez essa representação visual de um desenho, de um símbolo, aí você vai reunir todos os alunos e esses alunos, eles vão apresentar as suas representações visuais. Coloque todas as criações no espaço central. Promova uma discussão coletiva sobre as experiências que foram compartilhadas e as diferentes perspectivas a respeito do assunto, tá? Facilite uma conversa sobre como as diferentes imagens elas contribuem para uma compreensão mais rica da identidade da igreja. Questione como essas imagens elas podem influenciar a maneira como seus alunos se veem, né, de forma individual e como membros de uma igreja. Então, feito isso, você vai encerrar essa dinâmica explicando que, ao mergulharmos nas ricas imagens bíblicas, nós percebemos que elas descrevem a relação entre Cristo e a sua igreja. O livro de Apocalipse, por exemplo, ele nos oferece uma visão esplêndida da noiva de Cristo. E é lá que nós iniciamos essa reflexão. A palavra de Deus ela nos fala sobre a igreja como uma noiva de Cristo. Lá em Apocalipse 19, versículos do 7 até o 9, por exemplo. Essa imagem, ela não apenas invoca a celebração de um casamento, mas revela a profunda intimidade que Deus deseja ter conosco, o seu povo. Assim como uma noiva, ela se prepara com alegria, com pureza para o seu amado, a igreja também é chamada a se preparar, purificando-se em santidade para o encontro final com o seu noivo celestial. Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículos do 22 em diante, ele expande nossa compreensão chamando a igreja de esposa de Cristo. Essa relação é tão íntima
que reflete a união entre um marido e uma mulher. Nesse contexto, a submissão da igreja a Cristo, ela não é um fardo, mas é uma resposta amorosa àquele que a ama de forma incondicional. A imagem da esposa destaca o compromisso mútuo e a responsabilidade de nutrir essa relação com amor e com respeito. Ao contemplarmos, por exemplo, o texto de João, capítulo 10, versículos 14, 15 e 16, a igreja ali é comparada como um rebanho de Deus. Nós somos lembrados de que, como ovelhas, nós somos guiados e cuidados pelo bom pastor. A igreja é mais do que uma multidão reunida. Ela é um rebanho que conhece a voz do seu pastor e responde ao seu chamado. Nessa imagem, nós encontramos consolo na certeza de que nós somos amados individualmente e também conhecidos pelo nosso pastor divino. Paulo, por exemplo, inspirado pelo Espírito Santo, ele amplia essa metáfora ao nos chamar de corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 12 em diante. Cada um de nós, com nossos dons únicos, compõe os membros desse corpo espiritual. Assim como os membros de um corpo trabalham em harmonia, nós somos chamados a colaborar em unidade, reconhecendo que somos interdependentes e vitalmente ligados uns aos outros. A igreja também é casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Um lugar de refúgio, de comunhão, onde o próprio Deus habita. Nós somos chamados a ser pilares dessa casa, sustentando a verdade e a graça que fluem do Pai Celestial. Essa imagem, ela ressalta a responsabilidade e a beleza de sermos construtores de uma comunidade sólida e acolhedora. Refletir sobre a igreja também como templo do Espírito Santo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, nos lembra da santidade que habita em nós. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus, tornando-nos moradas vivas do Altíssimo. Cada ação, cada pensamento, cada palavra tornam-se adoração quando nós reconhecemos esta presença do Espírito Santo em nós. Como parte também de uma nação santa e de um povo adquirido, nós também somos chamados em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A igreja, ela é chamada a viver em meio a um mundo que ainda busca a luz. Nós somos um povo separado para o serviço do reino, uma testemunha viva do amor e da redenção de Cristo. Então, gente, ao refletirmos sobre essas imagens da igreja, nós somos desafiados a viver de maneira digna da nossa chamada. Que possamos, como membros da igreja, abraçar nossa identidade em Cristo, crescendo em intimidade, crescendo também em unidade, em serviço e em testemunho. Que a nossa jornada como noiva, como esposa, como rebanho, como corpo, como casa, como templo, como nação e povo possam refletir a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos para que, em meio a todas essas imagens, a essência da nossa fé, ela se manifeste em amor, em graça e em fidelidade, revelando ao mundo a grandeza do nosso Deus e a beleza da igreja que Jesus chama de sua. Tá bom? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.